primeiro benefício da oração em línguas é orar de fato, né? O que é orar de fato? Oração, ela é a comunicação entre você e Deus. O princípio da oração, ela vem, né, quando o homem peca. O homem peca, então ele vai perdendo santidade, vai se rendendo ao pecado, e agora aquela comunhão e aquela comunicação que era perfeita, agora não passa a ser mais perfeita por causa da santidade de Deus e dos seus atributos. Então agora Deus cria o caminho da comunicação através da oração. E como é que nós oramos? Como é que nós falamos com Deus? De fato, né? De fato, porque há um entendimento muito errado, pastor, até anotei aqui, que em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que o Espírito Santo, né, ele intercede, ele assiste, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele assiste, intercede e ajuda. E como nós podemos entender essa parte da oração em língua? Isso aqui é revelação, irmão. Você tem que ter experiência para você falar, entender o que Paulo está falando em Romanos 8. Muitos falam que é a mente, é o coração contrito, é um gemido, é uma dor. Não, é palavras inteligíveis no grego. O que é palavra inteligível? Você não consegue entender. E você ora de fato a vontade de Deus. Porque Tiago não fala, né? Segundo a vontade de Deus, ele nos ouve e atende. Por que muita oração não é atendida, pastor? Porque não está orando a vontade de Deus. Deus é nosso servo? Não é. E as línguas alinham você nessa vontade. Um primeiro benefício é isso, é você orar, de fato, a vontade de Deus. Porque muitas pessoas aprendem que oração é um meio de você conseguir as coisas de Deus. Só que, na realidade, a oração é um meio de Deus conseguir as coisas de você. Quanto mais tempo a pessoa ora, o que acontece? Ela mais se santifica. Ela mais se separa, ela mais se edifica, ela mais se fortalece. Então a pessoa, muitas vezes ela está nesse caminho. Isso aqui vai ser muito esclarecedor até para a vida de oração. Muitas vezes a pessoa está na vida de oração e desiste, porque ela está querendo conquistar algo. Ela não está querendo descobrir algo. Presta atenção. A oração é um meio de descobrir, rendição, descobrir o que Deus tem para mim. Vai mudar tudo a tua vida. Se você entender isso aqui, vai mudar a tua vida. Você vai parar de orar para ter e vai começar a orar para conhecer. Todos os grandes homens de oração, eles não conseguiram coisas de Deus, eles conheceram a Deus. A partir que eu começo a conhecer a Deus por meio de uma vida de oração, as coisas de Deus para mim ficam reveladas. Então eu começo a conhecer a vontade de Deus de fato. Primeiro benefício da oração em línguas é isso. Porque a sua alma tem uma vontade. Sua mente, você mora numa casa, e a sua mente começa a falar, você precisa de uma casa maior, você precisa de um emprego melhor, você precisa de um casamento melhor, você precisa de um filho menos rebelde. Então você vai orar isso. Deus me dá uma casa maior, Deus me dá um emprego melhor, Deus arruma meu filho. Não é isso, pastor? É isso. Pastor é pastor. Quando os irmãos vão pedir oração aos irmãos, o que eles querem? Sempre alguma coisa relacionada ao quê? Benefício. É um benefício próprio. Estava lembrando, após você falando disso, que eu fui num evento agora e teve um bilionário, que hoje é bilionário, nem vou citar o nome dele, mas ele é um bilionário cristão, e aí ele falando do projeto de Deus, da vontade de Deus e a vontade dele. Ele disse que quando ele comprou a primeira casa com a esposa dele, uma casa simples, ele mostrou a foto da casa simples, eu acho que pouco cômodo, e aí quando ele estava mudando da cidade que ele estava para ir onde ele comprou a casa, o pastor dele falou assim, nós estamos com um projeto de ficar aqui, um projeto missionário, e nós queremos vocês. Ele falou, mas pastor, eu acabei de comprar a casa. Eu falei assim, não sei, mas Deus está falando que é para vocês. E aí eles venderam a casa e fez esse projeto. E aí depois ele falou assim, meu sonho era aquela casinha. E ele falou, hoje quando eu entro na minha casa, ele mostrou a foto da casa dele. É uma mansão. Ele falou assim, às vezes nosso plano é de um jeito, o plano de Deus é outro, mas ele teve que sacrificar na época, se doar, aparentemente estava perdendo, mas estava fazendo a vontade de Deus. Uma coisa da oração em línguas que o pastor falou, até um gancho, né, para você aprofundar nessa questão, é o seguinte, a sua alma, ela tem, né, uma vontade, né, pastor? E assim, né, o meu ministério, não sei se eu posso falar aqui, né, pastor? Ele tem uma vertente muito forte, o pastor conhece, que é o que? Na área de cura interior, que é a área de edificação, cura interior, né, libertação, projeto da alma, porque é ali que está a vitória. A vitória não está fora, a vitória está dentro.
Só que o cristão, ele quer levar as coisas para o ambiente natural. Tem muita gente, você acha que, vamos dizer, e a oração em língua está falando de orar à vontade de Deus, primeiro o benefício, mas muita gente não consegue viver o melhor de Deus por causa de ferida na alma. Com certeza. Ele não consegue ver, né? Eu e o pastor, a gente está com um projeto também, né, mais para frente, de fazer uma escola, né, de ativação profética, uma escola espiritual. E a gente vai trabalhar muito, né? Nas minhas imersões, pastor, eu trabalho muito, exaustivamente isso. Mas muito, muito, muito. A pessoa fica, nossa, pastor, tudo para você é cura, tudo para você é isso. Eu falei, mano, por quê? Você está desfocada, a sua alma, ela precisa estar centralizada, curada, liberta, restaurada o máximo possível para que você possa experimentar a vontade de Deus. Se render a essa vontade. Porque há duas vontades dentro de você. A vontade do seu espírito, que conhece o plano de Deus, como dizem Provérbios. A lâmpada do Senhor é o espírito do homem. Quem conhecerá os seus caminhos? O espírito do homem. Está lá em Provérbios. 1 Coríntios capítulo 2. Quem conhece os planos de Deus? A consciência de Deus, o espírito de Deus. Quem conhece as coisas do homem? O espírito do homem. Se você quer as profundezas de Deus, busca o Espírito Santo. Porque ele conhece, porque ele é o espírito do Senhor. Da mesma forma, o espírito do homem. Só que tem o quê, pastor? Essa questão da vontade. A nossa vontade é uma guerra. Então, aquilo que a gente está falando, que o senhor falou, é o exemplo. Eu quero isso. Mas Deus está falando, não. É importante? É. Mas não é tão importante. Eu tenho coisas mais importantes para fazer agora em você. Só que você quer que Deus faz para você. Ó, para mim e em mim. Só vai vir para mim depois que trabalhar em mim, crente. Crente, cristão, servo de Deus, empresário, mulher. Você que está me assistindo, presta atenção nisso. Aqui é uma chave. Isso é uma chave, um fundamento, é um princípio. A vida cristã é o homem interior. A vida cristã é o homem interior. Jesus veio resgatar o que se perdeu. O que se perdeu? O homem interior se perdeu. Então ele veio resgatar, trazer de novo. Né, pastor? E esse é o benefício, a oração em línguas é o caminho. Como eu descobri tudo isso? Oração em língua. Oração em língua. Porque ela vai aprisionar a tua mente, ela vai pegar a tua alma e vai começar a esmagar. Começar a esmagar, começar a esmagar. E é difícil esse processo de esmagamento da alma. Porque eu vou falar, tive uma experiência esses dias, pastor. Acho que foi quinta-feira passada. Veio uma unção, né? Quem já é mais tempo assim, sabe o que é isso, né? Veio aquele peso de unção de oração, que é uma das coisas que eu vou falar mais pra frente. Mais pra frente, não pare de assistir. Assista tudo, tá? Pare de ficar pulando pro lado pro outro, que é a sua alma. É a sua alma. Sua alma já tá sendo confrontada, você já tá pulando. Já tá querendo correr do vídeo. Não corra. Ouça o que eu tô te ensinando aqui, ó. Isso aqui vai mudar a tua vida. Tem pessoas, né, pastor, que pagou quanto em conferências proféticas, seminários, para aprender isso aqui? Quanto, pastor? Muito caro. Muito caro. E quem realmente praticou foi ou não foi para frente? Foi. Então você está aprendendo de graça, de graça. Coisas que mestres demoraram anos para ensinar, para aprender. Eu tô orando há 15 anos, pastor, em línguas. São 15 anos orando, irmão. Então isso é uma verdade dentro de mim. E o pastor vê a evolução. As pessoas que estão ao nosso vê a evolução. Vê o destravar. Tava lá, pastor, né? Veio aquele peso de oração. Aí eu falei pra minha esposa, eu preciso ir pro meu escritório. Terceiro, não vou não. Alma já. Vou pra igreja. Sabe uma coisa? Eu vou pegar minha caixa de som e vou pro banheiro. Fui pro banheiro da minha casa. Tô orando. E orando. É assim que eu oro, tá? Porque eu precisava entender, ó. Precisava entender o que Deus estava falando comigo. E veio, passou a presença, o poder de Deus. E aí a caixa de som acabou a carga dela e fiquei sem som, sem um fundo musical. Não que isso, mas isso motiva a sua alma. Ó, perdi a motivação da alma. Caixa de som, acabou o som. 2 anos, a minha tomada estava quebrada. Eu sou eletricista, só pra você ver, né? 2 anos a tomada quebrada. Você acredita que eu parei? Era quase 11 horas da noite. Eu parei o que eu tava fazendo para arrumar a tomada do banheiro. O que foi isso? O que aconteceu? A minha alma criou uma necessidade que não tinha. E eu saí daquele lugar onde Deus estava falando comigo para resolver um problema que eu podia ter resolvido há muito tempo atrás. Quem perdeu? Foi eu. Você nem entendeu, então. Você não entendeu o que Deus queria. Tudo não, uma parte. Porque só. Você saiu antes? Saí antes. Quantas vezes?
Tem um monte de gente aqui que tá falando, nossa, é verdade, eu faço isso sempre. Eu perdi pra minha alma, não foi o capeta, não foi a minha alma que viu uma necessidade, falou, ei, sai desse lugar. Sua alma começa aqui, ó. Você tá aqui orando. Você não tá sentindo nada. Aí você começa a sentir. Como você começar a sentir que Deus está trabalhando em você. A unção em nós e sobre nós. Aí você é a alma que fala assim, você tá precisando de um pão. Vai lá comer um pãozinho. A alma, crente. Aí lá, aí a esposa, né? Faz aquele café, seu nariz já tá lá no... O café tá distante, seu nariz tá lá em cima. Eu vou sair desse lugar. Eu preciso de um café. Lembra de um boleto para pagar, lembra de algum problema, lembra de alguma situação, só para você sair daquele momento. Sair daquele lugar. É a alma. Então, se você não... Essas são as suas maiores batalhas. É ali que tá a vitória. Quanto mais você conseguir ficar ali, mais você vai ter uma vida espiritual. Você vai estar vencendo você. Porque assim, né? Nada que Deus faz em mim, pastor, é para me fazer melhor do que os outros. É para me fazer melhor do que mim mesmo. Para me fazer melhor do que eu era. É para eu olhar para trás e falar assim, nossa, eu era essa pessoa, hoje eu sou essa pessoa. Nossa, eu pensava assim, hoje eu penso assim. Nossa, eu tinha essas crenças limitantes. Hoje eu tenho outras. Né? E o pastor acha testemunha, a gente conversa quase todo dia, né, que é um amigo. E quantas vezes ele liga pra mim e fala, pastor, realmente, eu o bicho teimoso que eu era. Menino teimoso, Jesus, se eu não fosse teimoso. Eu não é, pastor. Ele casca comigo. Eu falei pro senhor, profeta. Mas como é que a gente reconhece que a gente é teimoso? Oração em língua.